Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Quero convidar você a meditar comigo na palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, do verso 1 até o verso 3, onde nós vemos Deus falando com Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos aqui na vida de Abraão algumas promessas, né, que o Senhor Deus fez para Abraão aqui na sua chamada, e que ficaram marcados na chamada de Abraão. E é sem dúvida uma das partes mais citadas nas Escrituras, né? Pois a história da redenção não é só a de Israel, como também a de toda a humanidade. E começa aqui com a chamada gloriosa, né, deste grande personagem, deste grande patriarca. E nessa chamada de Abraão, Deus começa a construir, vamos dizer assim, em várias cores, o cenário para a formação de um povo eleito. E por meio desse povo escolhido, todos os demais povos da terra viriam ser abençoados e salvos. Mais tarde, isso se tornou possível por meio do quê? Por meio da graça de Cristo Jesus, o mais ilustre descendente da história de Abraão. Mas aqui ele começa a falar uma das promessas que ele fez, que Deus fez para Abraão: e far-te-ei uma grande nação. E Deus cumpriu essa promessa feita a Abraão, né? Moisés escreveu o cumprimento dessa promessa dizendo: o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já é hoje em multidão sois como as estrelas dos céus, né? E aí foi uma das promessas que Deus fez para Abraão, e agora logo já Moisés agora testemunhando, né, desta grande multidão que tinha se tornado o povo de Israel através da descendência de Abraão. E ele continua: e abençoar-te-ei, é mais uma promessa. E Deus cumpriu, sim, Deus cumpriu essa promessa, abençoando tanto Abraão como também os seus descendentes. Lá no livro de Gênesis 26:12 está escrito: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, né? Então o Senhor já logo em seguida começou a abençoar a descendência de Abraão, e eu digo para você, com certeza tem nos abençoado até hoje, né? Agora como descendência espiritual através de Jesus Cristo, que nós somos agora eleitos, feitos filhos de Deus, nós que aceitamos a Jesus. O Senhor continua nos abençoando, porque a palavra de Deus diz que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, né? O Senhor fez uma outra promessa para Abraão: e engrandecerei o teu nome. E Deus tem cumprido essa promessa, pois o nome de Abraão é respeitado no mundo inteiro. O nome de Abraão é respeitado por mais de 3 bilhões de pessoas, né, que professam pelo menos aí as 3 grandes religiões monoteístas do planeta, né, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Portanto, mais da metade da população mundial tem Abraão por pai genético, né, ou como pai espiritual. Lá em 2 Samuel, capítulo 7:9, o Senhor disse a Davi: eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra, né? Engrandecerei o teu nome. E isso serve para nós também como promessa de Deus para as nossas vidas, né? Assim como ele fez com os grandes que há na terra, também eu e você podemos fazer parte. O Senhor pode engrandecer o nosso nome, não para nos aparecermos aqui nessa terra, não, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido através da minha vida e da tua vida. E ele continua a dizer
né, numa quarta promessa, e tu serás uma bênção. E Deus tem cumprido essa promessa, pois Abraão tem sido uma bênção para o mundo inteiro. Lá em Isaías 51:2, o Senhor diz: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu os chamei, os abençoei e o multipliquei. Né? E ele ainda continua: e abençoarei os que te abençoarem. Deus tem cumprido, para você ver, sempre Deus tem cumprido a promessa ao longo da história, pois aqueles que têm abençoado Abraão e seus descendentes têm sido recompensados por Deus. Isaac confirmou a bênção de Abraão sobre o seu filho Jacó, dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurve-te a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem-se a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e abençoados sejam os que te abençoarem. E a palavra ainda diz: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus também tem cumprido essa promessa ao longo da história, pois todos aqueles que se levantaram contra o povo judeu ao longo da história não têm ficado impunes, não. O profeta Balaão reconheceu que não podia amaldiçoar quem Deus abençoou. Está escrito que Deus confirmou, né, e converteu a maldição daquele homem em bênção para o povo. Porque a Bíblia diz, né, e a promessa de Deus para Abraão e para mim, para a tua vida hoje refletida: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem cumprido a sua promessa. Deus tem cumprido essa promessa ao longo da história, inclusive em nossos dias, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 3, verso 8, está escrito que, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, eu e você, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3:29 está escrito: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui agora Paulo trazendo, né, falando aos Gálatas e trazendo para nós, os gentios, todas essas promessas. Então essas promessas que foram cedidas a Abraão, por Deus a Abraão, elas são agora repassadas a nós através de Jesus Cristo. Deus cumpre infalivelmente as suas promessas na vida dos seus servos. E quando somos abençoados por Deus, essa bênção deve ser extensiva também a outras pessoas, né? Nós fomos chamados para sermos bênçãos, mas também como abençoadores para outras vidas. Devemos agora propagar essa bênção, não reter essa bênção simplesmente para nós. Muitos querem simplesmente ser abençoados de uma forma egoísta, acumulando bênçãos apenas para si. Mas Deus, porém, ele chamou Abraão para ser uma bênção não somente para si, mas para a sua descendência. E a Bíblia ainda diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Que nós tomemos essa palavra para nós. Deus quer abençoar a minha vida e a tua vida, sim, Deus quer nos abençoar, mas que nós retribuamos também essa bênção de Deus, distribuindo para os outros. Como é que nós podemos fazer isso hoje? Sim, podemos fazer isso levando o Evangelho, levando o nome de Jesus, levando a palavra de Deus aos povos, ao conhecimento dos povos aí fora. Também podemos retribuir as bênçãos do Senhor, abrindo a nossa mão também aos necessitados, aqueles que estão carecendo de uma ajuda, sim, abrindo a nossa mão, falando do Evangelho, abrindo a nossa mão, ajudando, dando um abraço a quem precisa. Deus quer usar eu e você para que as bênçãos do Senhor se perpetuem na terra. Deus abençoe a sua vida. Medite na palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe.